exemplo aí, estamos vendo um desenho animado dizendo sobre a questão ali, não, porque no final, os sentimentos anteriores que eu tenho, poderia estar sugerindo no sentido que eu não teria mais sentimentos, não seria uma nova pessoa, no sentido que os sentimentos do passado que eu teria, na verdade, eram apenas memórias, mas não pode ser, mas eu sinto raiva e alegria com base em coisas do passado, quer dizer, não teria sentido. Eu falei, ué, não pode haver morte espiritual se, eventualmente, os mesmos sentimentos continuam sendo os mesmos. Muitos deles. E, claro, uma mudança ou outra, até pela questão ali, por exemplo, dos mandamentos e tal. Não que não tenha havido nenhuma mudança, mas os mesmos sentimentos continuam, então da onde que eu nasci de novo? Não teria morte, não teria nascido de novo e não teria como ter morte espiritual. A própria sequência do pensamento não tem cabimento lógico, né? Então esse é o primeiro momento. No segundo momento, aí eles disseram assim, não, mas no final é uma dupla personalidade. Ué, mas peraí, então calma aí. Então isso é um atestado de idoneidade. Vocês estão dizendo que eventualmente, no mesmo desenho, né, dizendo não, porque eventualmente é uma dupla personalidade, e a pessoa, inclusive, em relação ao ventríloco, né, que às vezes ele. Às vezes não, né, acho que a maior parte dos ventrílocos não teria isso, mas um ventríloco lá específico teria uma dupla personalidade, porque ele consegue eventualmente passar a voz dele para um boneco, né, então ele consegue fingir com que a voz dele projetada esteja derivando do boneco, esteja advindo do boneco, que ele está ali controlando, né, manipulando, né. Mas ao mesmo tempo ali no caso do episódio, o ventríloco também tinha uma dupla personalidade, então não só tipo ele tinha a personalidade dele, mesmo ele também punha a personalidade do boneco, né? Não só ele punha a voz, ele punha a personalidade, ele tinha. E ali é estranho, porque no episódio ficou meio estranho, porque na verdade a pessoa tinha umas 2 ou 3 personalidades. Não era só a personalidade que tinha medo da personalidade do boneco. Ele mesmo agia às vezes como a própria personalidade do boneco contra o boneco, que não faz muito sentido. Eram 3 personalidades na verdade. Se parar para prestar atenção, pelo menos a princípio. Mas independentemente do detalhe do episódio, no meu caso é um atestado de idoneidade, ou seja, se estão dizendo que eventualmente eu tenho uma personalidade que eventualmente, eu criei uma personalidade que eventualmente teria os mesmos sentimentos do passado, não faz sentido, porque então antes da morte espiritual não teria problema psicológico nenhum. Porque justamente a raiva derivava da atitude dos outros, então já prova que não há problema psicológico até uma suposta morte espiritual que não aconteceu mesmo em relação a esses fatos atuais da minha vida, não teria como acontecer, né, devido nesse caso ao fato de que justamente o sentimento continua sendo o mesmo. Então isso atestaria a meu favor. Se eles dizem que eventualmente no caso do episódio, se eventualmente houve alguma insinuação em relação à minha pessoa, em relação à dupla personalidade, porque eu teria transmitido, eu não tenho mais o sentimento, mas eu teria transmitido uma personalidade que me passa depois o sentimento, ou de tristeza, ou de raiva em relação às mesmas coisas que eu sentia, ou mesmo alegria, as coisas que eu tinha alegria antes. Então, eventualmente agora uma personalidade me passaria isso, né? O que eu acho que não tem muito cabimento, mas justamente, se eu faço essa personalidade agora, significa que antes eu não fazia, porque eu realmente era raiva mesmo. Então isso, na verdade, é um atestado de que eu era uma pessoa sã e sentia raiva e alegria com base nas coisas que aconteciam e que, na verdade, eram derivações ali da minha personalidade. Claro que eu não acredito nesse negócio de dupla personalidade, porque para mim, se continua o mesmo sentimento, continua a mesma pessoa. Então não tem como, porque não houve alteração sentimental. Vamos dizer, pelo menos em grande parte, vamos dizer assim. Então aí não teria como, porque teria que ser algo inteiramente novo. Né? Então esse é o primeiro ponto. E daí, no segundo ponto, eu acho muito estranho realmente dizerem isso, porque se isso for verdade, anula que eu teria qualquer tipo de problema lá, porque lá o sentimento seria derivado da própria pessoa mesmo. Né? Se eles dizem que tem dupla personalidade agora, uma personalidade estaria me transmitindo esses sentimentos que eu joguei para ela, automaticamente eu não fazia isso antes. Então é um atestado da minha idoneidade. No primeiro ponto. E no segundo ponto, eu entendo que não tenha justamente havido essa dupla personalidade, porque o sentimento nunca houve. Justamente, não teria como eu fazer a transferência do meu sentimento para uma segunda personalidade para depois essa personalidade me passar, porque o sentimento nunca estancou. Nunca houve estancamento do sentimento. Então não teria como construir essa segunda personalidade. Né? Para eventualmente ser um repositório de sentimentos anteriores, para que eu me valesse
desse repositório para ir lá e emprestar os sentimentos e pagar aqui de Alex, né? Ah, não, aqui eu tenho o mesmo sentimento, tenho a mesma raiva anterior, tenho alegria, gosto dessas coisas, não gosto dessas coisas que eu gosto, então não houve estancamento de muita coisa. E por muitas vezes, inclusive, às vezes se há, em uma situação ou outra que houve estancamento, às vezes, de um sentimento, de uma situação, nós podemos liberar isso. Então há liberação. Então só porque eventualmente a pessoa fica travada em algum momento, isso não significa morte espiritual. Naquele momento ela, de repente, não consegue gostar de alguma coisa, ela volta a gostar depois. Ah, mudou a personalidade. Não, necessariamente, o outro sentimento não foi estancar. Então assim, eu não posso concordar com esse pessoal aí, com essa doutrina, que não deu certo. Agora acho que de maneira comprovada, né? E de qualquer forma, se fosse, né, estaria atestando a minha idoneidade anterior à morte espiritual. Eu estaria certo e não teria problema nenhum demonstrando a minha sentimentalidade. Mas além disso, eu acho que não aconteceu porque não houve esse processo de estancamento e essa é uma realidade. E valeu.